Está no ar, resumindo o mundo. O nome Itamar Franco talvez não seja o primeiro que vem à mente quando se fala da história recente do Brasil. Mas, em um período curtíssimo, de pouco mais de 2 anos, o governo dele protagonizou uma das viradas econômicas mais impressionantes que já vimos. Vamos entender como isso aconteceu? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para 1992. O cenário era de crise profunda. De um lado, um impeachment presidencial agitando a política. Do outro, um caos econômico que parecia não ter fim. E quando eu falo em caos, eu tô falando disso aqui. 1.191%. Essa era a inflação anual. É um número tão absurdo que hoje em dia é difícil até de imaginar, né? Na prática, o dinheiro perdia valor todo santo dia. O salário do início do mês não comprava quase nada no final. A grande questão é, como é que um país que estava assim à beira do colapso conseguiu dar a volta por cima? Pois é, essa é a história de um governo que era para ser só de transição, mas que acabou mudando completamente o rumo das coisas. Bom, no meio de toda aquela turbulência política, quem assume o poder é uma figura, digamos, inesperada, o vice, Itamar Franco. Ele não foi eleito para ser presidente, mas o destino o colocou ali, diante do maior desafio da nação. Então, só para recapitular a linha do tempo, ele assume interinamente em outubro de 92 por causa do impeachment do Collor. Em dezembro, com a renúncia, ele vira oficialmente o presidente. E o mandato dele vai durar só até o comecinho de 95, ou seja, pouco mais de 2 anos para resolver tudo. O estilo do Itamar era bem diferente do que se via antes. Ele buscou muito diálogo, a negociação com os partidos. Um mineiro clássico, né? Tanto que o governo dele até ganhou o apelido de República do Pão de Queijo. E ele tinha um lado meio folclórico também, como essa história de querer trazer de volta o Fusca. Mas olha, antes de atacar o problema da economia, o Brasil precisava resolver uma outra questão. Uma questão fundamental sobre si mesmo. A pergunta era essa aí. O Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república? E o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo? Isso não foi uma ideia aleatória. Estava previsto na Constituição de 88 que a população deveria decidir isso num plebiscito histórico que aconteceu em 1993. E o resultado foi bem claro. A grande maioria da população votou para manter a república e o sistema presidencialista. O mais curioso disso tudo é que o próprio Itamar era um defensor do parlamentarismo, mas a decisão popular foi soberana. Com essa questão política resolvida, com o caminho do país definido, o governo ganhou a estabilidade que precisava para focar no que era mais urgente: combater de uma vez por todas a hiperinflação. E a inflação era mesmo um dragão. Por anos, o Brasil tentou de tudo para derrotá-lo. Planos de choque, congelamento de preços, confisco de poupança, nada funcionava. Era preciso uma ideia completamente nova, diferente de tudo que já tinha sido tentado. E a chave para essa nova estratégia, que ficou conhecida como Plano Real, foi esse conceito genial aqui, a URV, a Unidade Real de Valor. Pensa nela como uma moeda virtual, uma referência estável que não existia fisicamente, mas que servia de parâmetro para tudo. A genialidade do plano estava na transição. Primeiro, tudo passou a ter 2 preços. Um no Cruzeiro Real, que mudava todo dia, e outro em URV, que era estável. Depois, os salários também foram convertidos para URV. Com isso, as pessoas começaram aos poucos a pensar em URV. A referência de valor mudou. Foi uma reeducação econômica sem o trauma dos planos anteriores. E aí, com todo mundo já com a cabeça funcionando na lógica da URV, chegou a hora do passo final, o momento de dar à luz uma nova moeda de verdade. E foi em 1º de julho de 1994 que o real nasceu. Uma URV passou a valer exatamente R$1. Aquele conceito abstrato, aquela referência, virou o dinheiro de verdade no bolso de todo brasileiro. O impacto foi bom, foi impressionante. A inflação, que era de mais de 1000% ao ano, despencou para pouco mais de 20%. Finalmente, o dragão da inflação tinha sido domado. E o mais importante, não foi só a inflação que caiu. A economia como um todo reagiu. Com a estabilidade, o país voltou a crescer. O PIB acumulou um crescimento de 10% durante o governo Itamar.
Pois é, o sucesso do Plano Real foi tão grande que ele não só salvou a economia, ele criou uma base sólida de estabilidade que permitiu que o país finalmente olhasse para outras áreas que também eram muito importantes. Com a economia nos eixos, o governo conseguiu tirar do papel uma série de programas sociais fundamentais. Coisas como Conceia para combater a fome, o Saúde da Família, os medicamentos genéricos, a LOAS, iniciativas que só foram possíveis porque o caos da hiperinflação tinha ficado para trás. Olhando em perspectiva, é incrível. Em pouco mais de 2 anos, um governo de transição pegou um país em frangalhos, com turbulência política e caos econômico, e entregou um país com estabilidade, inflação controlada e uma rota clara para o crescimento. A história do governo Itamar Franco é um estudo de caso fascinante sobre gestão de crise. Ela nos mostra que, mesmo diante de um cenário que parece impossível, com um plano inovador, coragem e vontade política, é possível superar até os desafios mais gigantescos.